Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Esse é mais um fantástico, fora de série, excepcional, espetacular episódio do podcast Entendes o que estás lendo? A gente está de volta com muita alegria para poder, juntinho com você, eu e você, nós juntos, aprendermos mais um pouquinho com esse Balaão, ou figurinha carimbada era essa, né? A gente vai aprender bastante com ele aqui, o que nós não devemos fazer, tá bom? Tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram, que bom que a gente está dedicando um tempo precioso ao estudo da Bíblia. Aqui a gente lê um pouquinho, aprende um pouquinho sobre a palavra de Deus, faz uma oraçãozinha breve, medita, reflete, pensa e deixa a palavra de Deus transformar nossas vidas, tá bom? Vamos lá? A primeira visita de Balaão, Números capítulo 22, parte 2, episódio de número 549, 540 e... Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. 549, isso mesmo. Lá, primeira visita a Balaão. Tudo é uma questão de dinheiro, gente. Tudo é questão de honra, de poder, cobiça, ambição, né? Cada homem tem seu preço, alguém diria. Será? O que você acha? Não que devemos supor que Balaão fosse um homem especialmente ganancioso, mas tem sido a marca das falsas religiões e de todas as corrupções do verdadeiro serviço de Deus que sacerdotes e profetas tenham sido gananciosos por dinheiro. Muitos caíram nesse mal. Eles prometem coisas espirituais, se exigem muito de coisas carnais. Quanto mais conseguem, mais prometem. Quanto mais conseguem, mais querem. Essa é a dinâmica. Os sacerdotes, Miqueias, capítulo 3, 11, dizia de uma circunstância na história de Israel, uma situação onde os sacerdotes ensinam por salário, os profetas adivinham por dinheiro. Simão, o mago, ele devia conhecer bem a ganância do povo ali, quando ele ofereceu dinheiro a Pedro. É a marca de um verdadeiro ministro de Deus que ele não seja ganancioso por lucros. 1 Timóteo 3:3, Paulo adverte ao pastor Timóteo. Jesus enviou seus discípulos para fazerem uma dádiva gratuita da cura dos enfermos, na purificação dos leprosos, na ressurreição dos mortos e na expulsão dos demônios. A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. Isaías 55:1 diz, todo aquele que tem sede, venha às águas. Aquele que não tem dinheiro, venha, compre, coma, sim, venha, compre vinho e leite sem dinheiro e sem preço. A recepção dos mensageiros de Balaão. Ele não pode dar uma resposta imediata àqueles que lhe foram enviados. Certamente nós estamos muito no escuro a respeito da vida passada, da posição atual de Balaão. Se ele soubesse alguma coisa sobre o verdadeiro caráter de Israel e o propósito de Deus em relação ao povo de Israel, então, é claro, não havia a menor desculpa para que houvesse algum atraso. Mas mesmo supondo que ele fosse ignorante a esse respeito, haveria alguma desculpa para a demora de um homem justo? O desejo de Balaque não sugeriu imediatamente a resposta que um homem justo teria dado? A bênção e a maldição são grandes realidades e não meras ficções sacerdotais. Deuteronômio capítulo 27, capítulo 28 nos fala disso.
em referência à nação de Israel, mas nunca podem se tornar meras questões de dinheiro. A maldição sem causa não virá. Quem merece bênção não pode ser amaldiçoado, nem quem merece maldição, abençoado. A soberania de Deus, muitas vezes bastante misteriosa em suas operações, nunca é e nunca ocorre de forma arbitrária. Um homem justo teria achado que não adianta fingir, consultar a Deus com suborno nas mãos. O suborno viciou o espírito de sua oração, impediu a recepção adequada da resposta. Existem certas proposições sobre as quais os homens honestos não precisam deliberar. Balaque não enviou pedidos de conselhos em termos gerais, ou que Balaão deveria fazer o melhor que pudesse, mas apontou um caminho certo e bem definido que nenhum homem justo poderia ou deveria seguir. Se absolvermos o profeta da desonestidade e evasão nessa alegação de atraso, nós podemos fazê-lo convencendo o indício de grande escuridão em seu próprio espírito e de grande ignorância a respeito de Deus. Houve uma interferência de Deus em toda essa circunstância. Deus não parece ter esperado nenhum pedido de Balaão. Enquanto o profeta está considerando todas as honras que podem vir deste caso, Deus vem a ele com uma pergunta rápida e séria. Quem são estes homens que estão contigo? Não podemos penetrar em toda a profundidade dessa questão, mas em todo caso foi suficiente para preparar o profeta. Poderia pensar para uma resposta desfavorável. Não podemos também presumir que isso expressava um desejo de libertá-lo quando ele havia dado apenas 1 ou 2 passos em tentação. Quanto ao pedido de Balaque, Deus resolve tudo com uma declaração breve, muito breve, mas suficiente. O povo é abençoado. E sem sombra de dúvida eles têm sido abençoados ultimamente, não apenas em palavras, mas em ações. Observe que Deus não envia nenhuma mensagem de segurança a Balaque. A orientação é para Balaão. Segurança para Israel, mas para Balaque apenas uma negação total. Se Balaque tivesse vindo a Balaão com o espírito certo, e Balaão com o espírito certo a Deus, vindo a Deus, então os mensageiros poderiam ter voltado alegres, bem-vindos ao seu futuro mestre, bem recebidos. Mas o que começa mal pode acabar pior. Aquele que se opõe ao povo de Deus não pode esperar ouvir palavras consoladoras da parte de Deus. Se quisermos ouvir tais palavras, devemos abordá-lo com o espírito correto. Não devemos procurar o bem para nós mesmos através de uma violação egoísta do bem dos outros. Uma coisa era Israel, sob a liderança de Deus, atacar os inimigos amorreus, os ímpios amorreus. Outra bem diferente é Moabe, por acaso, atacar Israel. A resposta de Balaão aos mensageiros, ele não repete o que o Senhor disse. Olha só, ele avança ainda mais na revelação do seu coração corrupto. Por que não lhes disse claramente essas palavras? Não amaldiçoarás o povo porque ele é abençoado. Simplesmente porque não era agradável dizer tais palavras com a mensagem lisonjeira de Balaque, ainda fazendo cócegas nos seus ouvidos. Não era verdade, então, que quem ele abençoou foi abençoado? E quem ele amaldiçoou foi amaldiçoado? Mas dizer isso a Moabe seria publicar sua humilhação por toda parte e prejudicar a sua reputação como um grande adivinho. No entanto, quão melhor teria sido para Balaão como um homem que em alguns aspectos foi levado tão perto de Deus se ele tivesse dito toda a verdade. Os homens estão buscando a oportunidade principal, mesmo quando estão entre as coisas solenes de Deus e revigorados ao ouvirem sua voz. Balaão, em primeiro lugar, ao falar com Deus, omite-se da mensagem de Balaque, nada dizendo sobre a sua própria reputação aos olhos do rei moabita, suspeitando muito astutamente que isso seria ofensivo a Deus. Então veja, perceba comigo, ele omite,
novamente em sua resposta aos mensageiros, e para completar tudo, eles omitem ainda mais no relatório a Balaque. Não há nada em suas palavras que mostre que Deus havia dito algo sobre o assunto. Isso é o que se chama diplomacia. Não mentir, mas apenas omitir algo da verdade, por não ter uma importância prática. É uma grande bênção que existam escrituras para todos nós lermos. Filósofos e pregadores, eles podem omitir parte da verdade, ou colori-la, ou distorcê-la para se adequar aos seus próprios preconceitos ou intenções, mas não conseguem superar a palavra escrita de Deus. Pela sua própria boca, eles podem ser contrariados quando leem uma coisa nas Escrituras e dizem outra como fruto dos seus próprios lábios. A história de Balaão está cheia de contradições. A fé pura e a adoração de Jeová entram em estranho contato com as superstições do paganismo. E no que diz respeito ao caráter pessoal de Balaão, elementos morais vêm à tona, totalmente discordantes, eles são vistos lutando juntos no mesmo peito de Balaão. O principal interesse da história, preste atenção nisso, ela é centrada, o principal interesse da história é centrado ao fenômeno moral, que é apresentado pelo próprio homem. Aquela estranha mistura de homem, como bem o chamou certo pregador outrora, era Balaão. Ele era um adivinho pagão e ainda assim tinha algum conhecimento real de Deus. Ele estava sob a influência de paixões sórdidas e ainda assim estava em uma conversa pessoal com o Espírito da Verdade. Ele recebeu dele, pelo menos naquele momento, um verdadeiro dom profético. Ele não tinha parte nem sorte com o povo escolhido, mas sim com seus piores inimigos, e ainda assim seus olhos foram abertos. E ele tinha concepções muito elevadas da dignidade e da bem-aventurança de Israel. A sua história tem etapas claramente marcadas. Nessa primeira etapa nós temos a convocação que lhe chegou de Balaque, a resposta que ele foi obrigado a enviar de volta. Observe aqui a testemunha de Deus que pode ser encontrada na alma de um homem totalmente depravado, mesmo de alguém cujas disposições interiores e todo hábito de vida são mais opostos à sua vontade. Balaão praticava uma arte que era uma abominação ao Senhor, Deuteronômio 18:12. Seu caminho era totalmente perverso, versículo 32 aqui. E ainda assim, Deus estava perto dele, Deus falou com ele e colocou o espírito de profecia em seu coração e uma palavra em sua boca. Ele ouviu as palavras e teve a visão do Todo-Poderoso. Quer o seu conhecimento de Deus fosse o resultado de tradições obscuras de uma fé mais pura transmitida por seus antepassados, ou de influências que se espalharam em seu próprio tempo na terra onde ele nasceu. Pelo menos nós vemos como os raios dispersos da luz divina penetrando a escuridão profunda do paganismo. Portanto, meus queridos, agora Deus está frequentemente mais próximo dos homens do que nós ou eles mesmos supomos. A teologia reformada acredita numa coisa que é graça comum, que a graça de Deus, a glória de Deus, como dizia Isaías, está espalhada por toda a terra. E existe um pouco da graça de Deus na arte, na música, em tudo que é feito. E eu acho linda essa concepção. Mesmo que você não concorde, mas é lindo de ver. A glória de Deus, a presença de Deus pode penetrar aonde ela desejar. E nós não temos controle sobre isso. Veja que ele não fica sem testemunha, mesmo nos mais ignorantes e vis. Não. Deus, a luz neles nunca se extingue totalmente. Eles têm seus brilhos de um pensamento mais elevado, seus toques de sentimentos mais nobres e puros. A consciência repreende a sua perversidade prática e o espírito luta com eles para conduzi-los por um caminho melhor. Quando Deus está,
absolutamente silencioso na alma de um homem, desaparece toda a esperança de guiá-lo por meio de alguma persuasão externa no caminho da justiça. A história de Balaão destaca a luta entre a sua consciência, os seus desejos egoístas, revelando como até mesmo aqueles afastados da verdade podem ter momentos de clareza espiritual. Suas capacidades eram pervertidas para propósitos egoístas, demonstrando como nobres habilidades ou faculdades podem ser desviadas para maus usos. A restrição divina, ela destaca que mesmo em nossa liberdade aparente, Deus mantém um controle, frustrando propósitos malignos. A importunação de Balaque, ela representa os apelos constantes dos tentadores, que desafiam a consciência, misericórdia, vontade de Deus, graça de Deus e o temor no julgamento divino. A resistência a tais tentações exige a firmeza em princípios, uma compreensão clara dos motivos que a cruz de Cristo nos forneceu. Pense comigo. Será que nós podemos ignorar a voz da consciência, gente? Mesmo quando ela sussurra advertência sobre nossos caminhos, nossa conduta? Não é verdade que no silêncio da noite, nossos pensamentos mais profundos confrontam-nos? Vamos orar? Procure um lugar em silêncio, tranquilo, feche os seus olhos para a gente falar com Deus. Oh, Jesus, nos ajuda. Que bom estar aqui meditando na Tua Palavra. Que a luz da verdade venha guiar nossos passos. Em todo o tempo, em meio aos dias escuros e tenebrosos da nossa jornada. Que a sabedoria que vem somente de Ti, Senhor, nos ajude a discernir, olhar para dentro da gente e discernir entre as tentações do egoísmo que habita o nosso coração e o caminho da retidão que nos é oferecido pela Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a entender quando é que a gente está se desviando do caminho, fazendo as coisas erradas, e quando nós estamos no melhor lugar para se estar, que é no centro da Tua vontade. Amém. Amém. A gente volta em breve, se Deus quiser, para continuar meditando na Palavra de Deus, tá bom? Um abraço, Deus abençoe você. Até breve, tchau, tchau.